A imortalidade do homem depende de comer da árvore da vida? Os mortalistas, adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, que não creem que o ser humano possui uma alma imortal, ensinam que Adão e Eva só eram imortais porque comiam da árvore da vida. Analisemos as passagens usadas e as 6 vezes onde esse termo, árvore da vida, aparece nas Escrituras. Primeiro ela aparece em Gênesis. Leiamos. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versos 9. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Gênesis capítulo 3, versos 22. Bem, mas será que Adão e Eva eram imortais porque comiam da árvore da vida? Bem, a árvore da vida era um símbolo de comunhão com Deus, e não que dava imortalidade, pois o homem, antes de pecar, já possuía a imortalidade. Leiamos. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versos 11. Deus fez o homem reto. Leiamos. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versos 29. Ou seja, antes de Adão e Eva pecarem, eles tinham a imortalidade. Além do mais, a árvore não é chamada de árvore da imortalidade, mas árvore da vida, mostrando não a mera existência continuada após a morte, mas a qualidade de vida que pode ser eterna em Deus e que naquele contexto dava oportunidade ao casal, Adão e Eva, continuar existindo biologicamente sobre a terra, caso não desobedecessem ao Criador. Pode uma árvore transmitir vida eterna a um ser humano? Claro que não. A imortalidade do ser humano vem do próprio Deus, quando soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Agora vejamos a árvore da vida no livro de Apocalipse, pois os mortalistas ensinam que os perdidos não sofrerão eternamente, porque não terão vida eterna, pois não terão acesso à árvore da vida, no céu, e que o ser humano só será imortal quando voltar a comer da árvore da vida. Leiamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versos 7. Veja que a ideia da ingestão de comer da árvore da vida é de recompensa aos vencedores, e não a ideia de que a ingestão daria ou dará imortalidade. Vejamos outra passagem. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, versos 2.
Aqui também não é dito que essa árvore está sendo dada para sermos imortais, e nem que conferirá imortalidade aos vencedores. Continuemos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versos 14. Bem, o que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Não é lavar literalmente as vestiduras com sangue. Jesus derramou seu sangue na cruz. Lavar as vestiduras no sangue de Cristo é crer na obra salvífica realizada na cruz. Ou seja, os que aceitaram a Cristo verdadeiramente terão direito a entrar no céu e estar em estado de plena comunhão com Deus. Quem é que vai ter direito? Os que venceram, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Outra passagem. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versos 19. Aqui também não é dito que essa árvore está sendo dada para sermos imortais, e nem que conferirá imortalidade aos vencedores. Portanto, em momento algum é dito no livro do Apocalipse que a imortalidade será conferida aos vencedores por conta da ingestão do fruto da árvore da vida. Bem, quando é que o homem receberá a imortalidade do corpo? Será que o homem só será imortal quando estiver no céu? Analisemos o capítulo 15 de 1 Coríntios. Leiamos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 23. Mas com que corpos iremos ressuscitar? O texto responde. Continuemos. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Versos 35, 36 e 42. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Versos 50 a 53. Veja que essa incorruptibilidade é a imortalidade do corpo, que os mortalistas também acreditam. Os salvos receberão por ocasião da vinda de Cristo, e não por comer da árvore da vida. O texto diz que carne nem sangue herdará o reino dos céus. O que vai entrar no céu são corpos glorificados, imortais. Se já teremos corpos imortais por ocasião da volta de Jesus,
qual a necessidade de comermos algum fruto para sermos imortal? Será que a árvore que aparece no Apocalipse é a mesma que aparece no Jardim do Éden? Será que ela é literal ou simbólica? Bem, nós temos um paralelo disso com o que Jesus disse acerca de comer. Vejamos. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. João capítulo 6, versos 50. Bem, se comer desse pão, viverá para sempre, ou seja, imortalidade e vida eterna. Mas para quem comer o quê? Do pão. Mas que pão? Quem é o pão? O próprio Senhor Jesus. Será que vamos comer Jesus literalmente? Leiamos. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. João capítulo 6, versos 57 e 58. Então, o que é que produz a vida eterna? Comer Jesus literalmente? Não, mas ter comunhão com Ele. Assim como a árvore da vida era e será símbolo visível de comunhão com Deus, e não um elemento literal que dava ou dará vida eterna ao ser humano. Jesus diz em João capítulo 15, versos 4, que Ele é a videira. A árvore que nos dá vida eterna é Jesus. Ele é a fonte da água da vida. Ele diz que quem crer nele tem a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Portanto, comer da árvore da vida é símbolo de comunhão e sinônimo de estar na presença de Deus eternamente. O argumento dos mortalistas em dizer que a árvore da vida dava e dará imortalidade ao ser humano não se sustenta.